toda manhã, todo domingo, na verdade, semana tem uma expectativa imensa. E quando a gente chega aqui no domingo, a gente tem reuniões durante a semana, né? Organização, tem os hubs. E quando chega domingo aqui, a gente está preparando, tá numa correria. E chega na sessão, eu começo, geralmente é com louvor, ou tenho uma palavra, tenho um welcome, e eu já penso, cara, é isso, o evangelho é isso. Então todo domingo eu lembro da essência, eu lembro do que Cristo fez por mim, eu lembro que Ele me tornou co-herdeiro com Cristo, eu lembro que Ele me fez filho de Deus, eu lembro que Deus é meu Pai, aquilo ali pra mim é sempre um restart. Por isso que o evangelho ele é boa nova, ele é sempre novo, ele é sempre bom, é boa nova. Eu sou a Sabrina, como vocês veem numa versão bem aumentada ali no canto. Aqui na Inc eu sirvo no backstage da direção de elenco, o pessoal que é mais bonito da Inc, que usa os crachazinhos bem lindos, maravilhosos, a direção de elenco. Então eu gosto muito de comunicar com pessoas, eu tô sempre falando com pessoas. E fora da Inc eu sou fonoaudióloga, então eu também falo um monte na minha profissão. Significa que eu gosto muito de falar, quem convive comigo sabe. Mas além de gostar de falar da mensagem é uma coisa muito gratificante. Então falar daquilo que não só transformou, mas trouxe vida pra mim é bom demais. Saber que eu posso trazer isso pra alguém. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar pra vocês sobre vamos colorir o mundo? Tá ali o tema bem grande, vocês vão entender depois. Ai, obrigada, querido. Obrigada, sempre tomar água. Então, eu queria começar lendo com vocês Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Acho que tá aqui, bem grande. Vou ler aqui, é para vocês me acompanharem. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então essa palavra vem falando comigo há muitos meses. É um versículo, é o tipo de versículo que você está lendo ali, né? Tá lendo os livros, está indo numa constância, vendo outra coisa e te salta o olho aquela palavra, te chama a atenção, te faz investigar mais, e essa é uma palavra que estava dentro do meu coração. Aí, eu fui ler esse texto, e Jesus ali está falando para todo o pessoal que está à volta dele, princípios básicos, é o Sermão da Montanha. É bem bacana o capítulo todo, vocês lerem, mas aqui ele está dando princípios básicos. E antes de ele falar, vocês são luz do mundo, ele fala lá, vocês são sal da terra. Ele vai dizendo o que a gente é em Cristo. O que é ser cristão? Princípios básicos. E aí ele fala que nós somos a luz. Mas antes disso, a gente pode ver, e eu quero que a gente vá junto ler um outro versículo, que é João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, antes de Jesus falar, vocês são a luz do mundo, ele falou, eu sou a luz. Assim como está dizendo também em João 9,5. Coloca para mim. João 9,5 tem? Isso. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse versículo é bacana porque ali é a cura de um cego. E aí Jesus está realizando uma obra, ele fala que tem que ser realizadas essas obras. E aí ele diz, enquanto eu estou no mundo, aqui na terra, eu sou a luz do mundo. Então, primeiro Jesus que ele fala, ele está aqui, eu sou a luz do mundo. Mas aí ele fala pra gente em Mateus que vocês são a luz do mundo. Então, nós recebemos a luz e agora nós somos a luz e devemos deixá-la brilhar. Amém? Então, quando Cristo subiu, uma das passagens que eu acho mais legal é João 14. Pode colocar, gente. João 14, que ele fala assim, que ele foi... Então, como é que a gente ia ficar, tá? Ele era luz, ele estava fazendo as coisas, operando, fazendo, sendo, e nós, como luz, como que a gente ia fazer para ter isso? Como que nós seríamos a luz? Aí ele diz, e eu pedirei ao Pai, e ele nos dará um outro conselheiro para estar
com vocês para sempre o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, por isso vive com vocês e estará em vocês. Foi aí que Jesus deixou pra gente o seu Espírito. E por isso que nós temos essa luz que é de Deus. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que o termo luz, né? Também tem o termo sal, mas o termo luz me chamou a atenção. E de costume nós pesquisamos num dicionário. Nós pesquisamos a origem, nós vemos o que significa. E aí eu fui pesquisar luz. E eu achei 3 definições interessantes no dicionário. Primeira definição, luz, capacidade de visão. Segunda, energia radiante. Terceira, radiação eletromagnética que se propaga no vácuo. Dentro da Bíblia, você vai ver a luz sendo usada de diferentes formas, com vários sinônimos diferentes. Então, às vezes a palavra luz ali pode querer dizer outra coisa. Às vezes lâmpada, lamparina, usam vários termos semelhantes. Mas quando eu vi essa definição, capacidade de visão, ainda mais com a palavra do Cal no último domingo, aquilo me abriu um leque. E eu comecei a pensar na luz. Para quem não sabe, um dos fotógrafos da que é o meu marido, esse aqui. Então, ele me explicou um pouquinho de fotografia. E isso passou na minha cabeça, assim, como é que funciona? Então, ele falou o seguinte, para ter luz, né, fotografia é a luz que vai desenhar. Então, você tem que ter luz para ver as coisas. E eu pensei, então, capacidade de visão. Se não tem luz, não tem como você ver as coisas. E é por isso que lá em João ele fala assim, ó, o mundo ainda não conhece, o mundo ainda não sabe, porque não vê, porque eles precisam de luz para poder ver. Então nós aqui estamos com esse papel. Se, por exemplo, eu entro em casa, eu fecho a porta, eu abro a porta, tá tudo apagado, tá de noite, tá tudo escuro, eu não vejo nada. Eu não sei o que tem à minha frente. E se apagar aqui, se não tivesse essas luzinhas de emergência, a gente não sabe para onde ir, a gente tropeça, porque não tem luz. Então é necessário luz para que haja visão. Amém? Então, além dessa parte da visão, eu comecei a pensar sobre existência. E pegando o mesmo exemplo de quando você entra em casa, tá tudo escuro e você não consegue ver, eu pensei o seguinte, é incrível como quando não tem luz, na verdade, não tem nada. E aí eu quero ir lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Tem? Gênesis 1, 3? Não? Não? Então tá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E eu fiquei maravilhada com o quê? Ali, mesmo sem no dicionário, você vê todos os antônimos da palavra luz. Então, sem forma, vazia, trevas, abismo, tudo no mesmo versículo. E disse Deus, haja luz. E tudo isso se foi. Foi quando houve luz que as coisas vieram a existir. Então a palavra diz que não tinha nada, que era um vazio, que era trevas, que era escuro. E de repente vem a luz e aí sim, tudo começa a vir a existência. Tudo veio através da luz. E como eu estava falando sobre luz e cores, o mesmo exemplo que eu usei da fotografia, o tema da minha mensagem foi exatamente sobre isso. Porque quanto mais luz, mais cores você consegue definir. Melhor você consegue definir o que você está vendo à sua frente. Melhor você consegue seguir. Então, voltando ao porquê Jesus disse que nós somos luz? Apesar de ter vários sinônimos, vários antônimos, luz para mim veio como vida. Então quando Jesus disse, haja luz, ele falou, comece, quando Deus diz ali, comece a vida. E aí começou a vir a existência tudo. Então por que a gente é luz? Por que lá no versículo de Mateus, Jesus fala, vocês são luz e vocês devem deixar a luz de vocês brilhar? É o seguinte, se você é luz, se você já encontrou, você tem que deixar isso refletir em outras pessoas. Você tem que trazer vida, cor, aonde não existe nada, onde existe trevas, onde existe abismo. Você como luz trará vida.
Antes de começar a falar da mensagem em si, eu falei que o Evangelho, a graça, o Evangelho, ele não transformou, mas ele trouxe vida. Um bom exemplo disso, refletir, eu queria usar um exemplo bem pessoal. Mais ou menos nos anos 2000, o meu pai se decidiu por Cristo. Então ele aceitou Cristo como Salvador da vida dele. E aí ele veio para casa e muitas coisas mudaram. Partindo do princípio de que o amor de Deus e o reconhecer como Pai transforma a nossa natureza. Então meu pai mudou um monte de coisa, um monte de atitude, várias coisas. Mas uma coisa interessante é que eu não lembro do meu pai falando pra mim, ou pra minha irmã, que meu irmão na época ainda não existia, falando pra nós assim, olha, agora vocês têm que ser diferente. Porque esse versículo de Mateus, vocês são luz, a gente sempre remete a, nós somos luz, nós temos que ser diferente dos outros. Mas na verdade ali ele está sendo enfático, é para vocês serem vida. E isso não vai ser forçado, isso vai refletir. A luz, ela reflete. E um desses reflexos que eu acho bacana. Lá em 2 Coríntios 3,16 diz assim: mas quando alguém se converte a Senhor, o véu é retirado. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então ele fala, vocês não têm um véu que cobre vocês. Você não tem essa luz para ficar fechado. Você não tem esse amor do Pai para ficar fechado em você. Como diz no nosso versículo-chave em Mateus, ninguém pega uma luz e coloca um pote em cima e fechou. E essa é muita nossa realidade às vezes. Você tem a luz, você pode colorir a vida de tanta gente, pode fazer essas pessoas virem a vida, mas ela está fechada, está trancada ali. E a luz não serve para isso, a luz serve para aquilo ali. Ela está aqui, ela está iluminando, está trazendo, vocês conseguem ver as cores que são as coisas, conseguem me ver, conseguem ver os outros. É para isso que ela serve. Então a minha proposta de hoje é exatamente essa. A minha proposta é de a gente colorir o mundo. Então, você está num lugar onde eu não posso estar, por exemplo. Eu sou fono, trabalho na PAI, trabalho numa clínica, e eu tenho que ser luz lá. Para quem não sabe, a INC, ela tem a visão de salvar vidas e formar líderes. Mas por quê? Porque a luz não pode estar escondida. Ela tem que estar no lugar que todos possam ver. Então você tem que estar, você deve estar como luz no lugar onde você alcance o máximo de pessoas. Onde essa luz vai, alcance e reflita e vá alcançando cada vez mais e mais pessoas. Amém? Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que encontrar essa luz não é uma coisa tão complexa. Como eu estava falando, usando o exemplo da minha família, depois que meu pai aceitou Jesus, encontrou o Pai de verdade, se fez filho de Deus, as coisas começaram a acontecer. Isso foi refletindo e eu fui vendo, eu fui tendo a capacidade de visão conforme o tempo foi passando. Eu aprendi que assim como na parte auditiva, na visão, você nasce e você não vê tudo certinho. Você tem a luz e aquilo ali te abre, você começa a ver as coisas. Primeiro de um modo assim mais contraste com contraste, mas você não entende bem. E o bebê ele vai aprendendo a desenvolver todas as habilidades visuais. Aí ele vai entendendo, o movimento, consegue acompanhar, consegue entender, perceber e ele vai desenvolvendo. É a mesma coisa que acontece quando você encontra a luz. Os teus olhos se abrem, você consegue ver porque você tem luz agora. E aos poucos, cada vez mais, assim como eu, todos os dias, você vai aprendendo uma nova habilidade, a sua visão vai se ampliando cada vez mais e você vai aprendendo a usá-la. Amém? Amém? Eu quero deixar essa palavra com vocês e a minha proposta, desde o começo, é exatamente essa. A luz, onde há luz, não há trevas. No princípio, Deus disse, haja luz e tudo se fez. Então seja luz onde você está, leve essa luz. E se você ainda não encontrou ela está aqui hoje. É só você deixar refletir em você. Essa luz pode te alcançar
e alcançar várias pessoas. E onde ela estiver, não se fará mais trevas, não se fará mais escuridão. Só terá vida, e vida em abundância. Amém? Deus abençoe.